Bom dia, galera. Vamos falar um pouquinho do dia de hoje aí, que foi exatamente igual para mim o dia de ontem, beleza? As operações foram nos mesmos lugares, os alvos foram os mesmos lugares, então não mudou muita coisa, né? Ele abriu já abaixo dos 50% do dia anterior, então praticamente deu a venda aqui no primeiro candle do dia, buscou a mínima do dia anterior, o fundo, né? E passou, beleza? Então, deixa ele trabalhar. Aqui foi só rompimento atrás de rompimento, rompeu, testou, foi, rompeu, testou, foi. Aqui teve uma negação, porém ele não chegou a testar lá a negação para tentar pegar uma compra até o fundo de novo, né? Então, deixa ele trabalhar, voltar acima do movimento. Então, ele começou a trabalhar acima do fundo de ontem, das mínimas de ontem, e aqui começou a estruturar, talvez, uma operação mais desenhada, para quem não conseguiu pegar lá no Candle 1, né? Eu, basicamente, olharia todo esse movimento aqui e esperaria uma confirmação desses pontos. Quando ele volta para cima do movimento do diário e começa a montar um pivô de alta aqui, então eu consigo identificar uma possível operação. Para mim, a operação poderia ter dado já no 14, tá? Só que o 14 ele foi direto para cima, violinou o primeiro alvo desse movimento aqui que ele estava fazendo. Então ficou meio complicado de buscar aí a compra nele, beleza? Mas depois que ele fecha aí, pronto, né? Ele fecha respeitando a mínima de ontem, por mais que ele tenha feito uma falha aqui ainda a favor do movimento, ele está acima do movimento. A gente poderia usar uma Fibo nesse movimento que ele deixou, que foi aqui que eu operei o 15, na verdade, não operei o 14. Aqui, aqui. 15 abriu, testou esse 50% de gatilho que ele deixou, e aí deu a operação. Consegui levar ela de volta para os 50%, né? Eu fiz aqui mais basicamente na mínima do candle 1 do dia, e no meio do caminho deu para se colocar mais contratos. Por que que deu para colocar? Veja como ele foi fazendo o movimento de mínima, máxima, 50%. Não passou, beleza. O 16 tinha que fazer o quê, então? Descer arregaçando para baixo. E aí ele deixou um novo movimento aqui de máxima, mínima, 50%. Parou acima. Testou, volta a subir. Não passou, beleza. Ele faz um novo pullback. A gente pode colocar a Fibo, se for quiser trabalhar com isso aqui, pelo menos para ir levando o trade, tá? Não que são operações saudáveis, nesses pontos aqui eu só fiz scalpzinho bem curtinho, porque os alvos são mais curtos também, beleza? Até tentar chegar no alvo maior que é lá em cima. Perceba como ele foi andando só em ondinhas aqui, né? Lá máxima, mínima, máxima, 50%. Tentou romper. Aqui foi um ponto importante, pessoal, porque aqui a gente tinha, acho que, se não me engano, um fundo lá nos 60 minutos. Testou uma vez, testou duas, não caiu, né? Então, segundo toque, aí ele não vai para baixo, já desconfia disso, né? Ele está sem forças aí realmente para continuar esse movimento. A gente pode voltar a trabalhar a FIBO para tentar entender essa movimentação. Aqui ele deu alvo lá no Candle 1, né? Esse 21 aqui. Fechou acima do movimento devolvido, que isso aqui é um fundo lá no 60 dessa marcação. Então ele está trabalhando acima, ele violinou, fechou acima, esse cara aqui testou 50 e adivinha, né? Máximo, mínimo 50, volta a trabalhar lá. E aqui ele volta praticamente, né, para os 50% do dia. Dá alvo no candle 1 de novo, fecha falhando esse movimento aqui, certo? Então ele poderia voltar de novo, pelo menos para esse nível de 50. E foi o que ele fez, né? Ele voltou para esse 50, não conseguiu subir dali, por isso deu essa panelada para baixo. E aqui formou um ponto de negação. Aqui começou a estruturar outro movimento de alta, né? A gente vê que a partir desse ponto de negação que ele deixou aqui, a gente poderia estar trabalhando duas fibras. Essa aqui, ele negou, deu alvo no 50, beleza? E aí ele fechou uma possível continuidade para alta, certo? Que é esse ponto aqui. Ele fechou acima desse 50, vindo daquele 50 eu poderia ter quebrado, eu teria que esperar esse candle aqui, o 30, como é que ele fecha?
ele fecha falhando, mas não dando alvo, né? O alvo dele tá aí, ó, a fibra lá em cima, certo? Então, como ele fechou, ele rompeu pelo menos a 28, o 31 poderia ir lá, pelo menos para concluir o movimento. Então, caberia sim, se esse 31 fraquejou nesse ponto, uma venda no próprio 31. Ou, quando fecha o 31, não tem mais o que pensar nesse ponto, né? O 32 só resta voltar, pelo menos para essas regiões aqui, beleza? Pois existe uma falha de Fibo nesse ponto. Perfeito? Então ele volta lá para 50, ele já fechou ganhando, então busca fundo, né? Acabou rompendo fundo. E aqui está vendo uma negação. Então, assim, as operações do dia foi igual a de ontem, né? Eu esperei o movimento entrar de novo para a mínima do dia anterior, esperei estruturar o pivô, e aqui deu uma bela de uma compra, acabou que vai ficar só numa operação mesmo. Eu consegui fazer alguns acréscimos aqui no meio do caminho, eu não tenho esse hábito, mas estou tentando começar a fazer, e acabou que me deu só essa operação aqui. Eu vi uma possível operação nesse ponto aqui, que eu acho que seria muito bonito também, tá? Eu acho que seria, para mim, aí, os melhores pontos, por enquanto, do dia. Como o primeiro candle do dia não é tão fácil assim de entrar, apesar de eu achar que deu essa venda aí, eu não peguei, tá? Eu cheguei um pouquinho atrasado no mercado, que eu vi que já estava correndo aí, eu já não entro mais. Então eu tive que esperar isso aqui acontecer, e aqui começar a estruturação, né? Veja só. E aqui deu uma bela de uma operação, aqui também possivelmente uma bela de uma operação. Beleza, pessoal? Eu acho que foram as melhores aí até esse horário que eu tô gravando. Eu tô fazendo um pouquinho mais cedo aí, que eu vou estar um pouco ocupado mais tarde, mas eu acho que foram os melhores pontos de operação, né? Esse enquadro, esse movimento que a gente tem que ficar esperto, porque gera muita confusão, por isso que é importante trabalhar a FIBO nessas regiões aí para entender que ele está fazendo micromovimentos, né? De subida até o alvo lá, até falhar uma FIBO maior do movimento. Então, ficar ligado nesses pontos e saber sempre de onde você está vindo e para onde você está indo, né? A gente veio da mínima do dia, voltou para os 50%, e agora a gente pode estar trabalhando aqui ou uma quebra desse movimento aqui para voltar a subir, ou aí ele está vindo dos 50 para tentar romper o fundo. Mas provável que possa ser que ele volte direto para 50, já que ele está respeitando esse movimento aí, beleza? Então, eu acho que é isso. Fiquem com Deus e até a próxima, galera.